Nós estamos começando o estudo desse folheto da Escola Sabática e, como uma curiosidade, tu sabes que tem 14 semanas e não 13, como é o normal. Quando eu já tinha o bosquejo listo, meu amigo Clifford Goldstein, que é o editor, se acercou e me disse: mira, não se olvide que esse folheto tem 14 semanas e não 13. Então, tive que pensar o que agregar e, só para curiosidade, agregamos a leção 12, que é sobre a cosmovisão. Só para curiosidade, se alguém pergunta se... Pero este é tema, não é porque eu lo escrevi, porque outra pessoa também poderia ter hecho e não há problema, nadie é o dueño de la verdade. Pero eu tive o honor de escrever os dois materiais e o tema, eu creio que não poderia ser mais importante para nossa época do que este tema. E eu vou falar pouquinho sobre isto e então eu creio que, por lo menos creio que vai estar clarito. Eu titulei la apresentação El dilema de la inmortalidade del ser humano. Se tu fores ler o clássico do Adventismo que o pastor Rodrigues mencionou, que é o santuário e os mensagens de los tres ángeles, tu vas ver que eu uso a expressão inmortalidade condicional del alma, que era a expressão que os pioneiros usavam. A inmortalidade ou mortalidade del alma. Pero, em realidade, nós hoje hablamos mais de la inmortalidade natural del alma, que é a teoria filosófica, e la inmortalidade condicional del ser humano. Por que essa distinção? Para começar, porque nós creemos que não temos uma alma como os filósofos gregos creiam, pero creemos que somos ser humano integral, somos uma alma, então. Agora, vamos avançar pouquinho. E me gostaria de começar com uma ilustração. No dia 26 de abril de 1955, em la Andover Chapel, ou seja, a capilha Andover da famosa Universidade de Harvard, aqui nos Estados Unidos, vino para fazer uma charla o famoso teólogo suíço Oscar Cullmann. E ele, então, falou sobre tema muito importante. E o tema foi a imortalidade del alma ou la resurrección de los cuerpos. E aqui en la pantalla tu tienes el original depois de sua apresentação, que foi publicada em pequeno livro, e também la tradução al espanhol do livro. Imagino que deve haver alguma versão mais nova, pero esta é, quanto eu sepa, a primeira versão ou tradução desse livro para o espanhol. Agora, é muito interessante como ele começou sua charla em la Universidade de Harvard. Ele hizo uma comparação entre a morte de Sócrates, o famoso filósofo grego, e a morte de Jesucristo, o fundador do cristianismo. E ele então falou como era a compreensão de los filósofos griegos de la muerte. ¿Te acuerdas que para eles el cuerpo es la prisión del alma? Y entonces la muerte es muy bienvenida, porque la muerte es la liberación del alma inmortal para el mundo superior de las ideas. Se tu praticasse filosofia aqui, porque era só para os filósofos que limpiaram sua alma com a filosofia. Então, esses iam ao paraíso.
Depois de condenado à la muerte, quando ele teve que tomar o veneno ali naquela ocasião, ele o hizo com muita tranquilidade, porque para ele a muerte era bem-vinda, era a liberação del alma de la prisão del cuerpo. Por contraste, a muerte de Jesus foi distinta, não foi de la mesma forma. E Jesus hasta dijo, mi alma está em agonia, em angústia, hasta la muerte. Por que este contraste? Porque para Jesus, a muerte não era bem-vinda, era uma amiga, é uma inimiga que tendia que ser vencida por seu sacrifício, seu sofrimento, sacrifício em la cruz del Calvário. Então, aqui tu tienes muito claro a compreensão filosófica griega que ha sido perpetuada por el catolicismo romano e por las denominações protestantes, em grande parte, com esta noção del cielo, del paraíso, del infierno, e assim por adiante. E a compreensão bíblica do estado de inconsciência do ser humano em la muerte e a imortalidade é brindada bajo la condição de estar em Cristo. Como diz o apóstolo Juan em sua primeira epístola, quem tem o Hijo tem a vida, quem não tem o Hijo não tem a vida eterna. Então, esse é um ponto muito importante. Agora, o dilema de la gran controvérsia, del gran conflicto entre estas duas posições começou en el huerto del Edén. ¿Te acuerdas que Deus havia dicho a Adão e Eva que se eles comeram del fruto del conhecimento del bien e del mal, que passaria? Eles iam morrer. Por sua vez, então Satanás se acercou e disse, não vão morrer. Esta foi a primeira enseñança da imortalidade natural del alma, em contraste com a mortalidade. E te digo uma coisa muito importante, estas duas expressões que em espanhol cada uma tem só duas palavras, tu vas ver que estas dictam toda a história do ser humano, o grande conflito, a grande controvérsia entre estas duas teorias, a teoria filosófica da imortalidade da alma e a enseñança bíblica da mortalidade do ser humano. Agora, depois por supuesto que en el huerto de la Edén, a expressão de la serpiente foi a primeira enunciação de la inmortalidade do ser humano em nosso mundo. Pero tu vas ver que a largo de la história há quantidade de expressões. Vou só mencionar algumas para ter uma ideia. ¿Te acuerdas que este símbolo é o símbolo de eternidade? E nesta ilustração, a serpiente aparece como hablando de eternidade, de vida eterna. Agora, se fores a mirar, e não te recomendo a ler o livro, porque não é algo bueno para nós outros, pero se fores a ler o livro egípcio de los muertos, tu vas a ver muitas teorias que existem hoje, especialmente a teoria da reencarnação. Ali tu tienes uma oração, quantidade de orações, para que se tu, em la vida postrera, vas quedar como quizás cocodrilo, ou outro animal, ou pájaro, tu tienes então uma oração específica para aquela forma de vida. Então, tu tienes quantidade. Pero aqui, neste livro, habla que, por exemplo, assim como o sol nasce en el oriente e depois vai ao ocidente e viene la noite, assim também el alma del muerto
ou seja, daquele que está embalsamado em uma múmia, pode sair e volver, sair e volver. Então, esta era a enseñanza de los egípcios, e eles tinham noção de dois, até almas ou espíritos, não só um. Agora, o que afetou muito o cristianismo católico e protestante foi a noção del dualismo, ou seja, que o corpo é malo e o espírito é bueno. E o espírito em la muerte pode sair e viver, mientras o corpo está muerto. Então, isto tem bases em las enseñanças de Sócrates, que eu já falei que faleceu, que morreu com muita tranquilidade, pero ele mesmo não escreveu. Quem redactou os diálogos de Sócrates é Platão. E tu tens aqui dois livros que são distintos, el Fedro e o outro é el Fedón. Então, nestes dois livros há muito dessas enseñanças, praticamente tudo que hoje temos de teorias adentro do catolicismo está ali adentro e também afuera. Ora, o que a mim me impressiona muito é que em la República de Platão mesmo, onde ele diz que a alma é imortal, ele também planteia, em final de seu livro, uma das mais importantes experiências de cercana a la muerte. Como dizemos em inglês, near-death experiences, ou seja, as experiências cercanas a la muerte. ¿Te acuerdas que há materiais sobre isso? E ali habla de um grupo de soldados que morreram, pero o corpo de deles não se decompôs, quedou allá. E quando a alma chegou ao mundo de los muertos, não foi juzgada, como eles creiam, os filósofos, pero foi-lhe dicho, não, miras o que passa aqui e depois de alguns dias vas volver e contar a los vivos o que viste aqui. E isto foi exatamente o que ocorreu. Depois de 12 dias, a pessoa volveu e então falou para os vivos o que ocorreu, como era o julgamento, o juízo de los muertos e assim por adiante. Essa é um embrião destas experiências que são tão comuns hoje. Agora, nenhuma obra teve tamanha influência no pensamento católico e ocidental como a Divina Comédia do famoso poeta italiano Dante Alighieri. E ali tu tienes a descrição del inferno, del purgatório e del paraíso. Não vou ingressar em detalhes, só para que tu tenhas uma ideia. Agora, no dia 14 de março de 1858, Helena de White e seu esposo Jaime White estavam em Lovetts Grove, estado de Ohio, e então havia um sepelho de um ninho pequeno nesta escola pública. E depois do sermão que Jaime White lo predicou, Helena de White se pôs em pé e falou algumas palavritas de conforto a la família. Pero pronto ela foi tomada em visão e então algumas pessoas foram ao cemitério e outras quedaram mirando Helena de White em visão, e a visão tomou como umas 2 horas. E que visão foi aquela? A visão que é considerada como a mais importante visão de Helena de White. Se podemos falar de mais importante ou não, porque todas são importantes, pero esta foi clave. E é a visão do grande conflito. E então, em setembro daquele ano, saiu publicado a versão desta visão, que Helena de White la redactou, titulado Dones Espirituais. Se tu queres ler em espanhol, lo podes fazer no livro
tu tienes o livro Primeiros Escritos, a terceira parte do livro, que se titula Dones Espirituais. Se queres ter uma experiência espiritual formidável, leia esta porção do livro Primeiros Escritos. E neste livro, Helena de White tem uma cita muito importante. E ela diz, foi uma visão que ela teve, a visão do grande conflito. Vi a rapidez com que se difundia o engano espiritista. Se me mostrou trem de vagões que marchava a la velocidade del rayo. Fijei la vista en el tren. Parecía que en él iba el mundo inteiro. Después el ángel mostró al jefe del tren, hermoso, imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Quedé perpleja e le perguntei a mi ángel acompañante quién era aquel jefe. Me respondió, es Satanás, disfrazado de ángel de luz, ha cautivado al mundo. Mira, é incrível. Me gostaria tomar mais tempo com isto, pero não temos muita condição. Pero naquele entonces, 1858, quando católicos e protestantes nem aún miravam os espiritistas. Pero os tempos cambiaram e a coisa foi mais allá. E mira, esta é a ubicação de la casa de la família Fox, onde as hermanas Fox, as niñas, tiveram as experiências ali com os espíritos. Depois, elas lo negaram e disseram, não, aquilo foi só juego que tivemos ali com aqueles sinais que haviam ali com o código de comunicação. E então Helena de White quedou mal, porque em realidade ela havia falado de que isto era o início do espiritismo, nesse capítulo de onde eu saquei a cita que leemos. E então, porque as mesmas hermanas lo negaram. Pero se tu fores a visitar esse lugar em el estado de Nova York, te digo, não ingresses nesse lugar, porque isso é terreno de Satanás. Pero afuera tu puedes ver aqui el cartel Hydesville Memorial Park, e então ali habla como el início, el lugar de nascimento e início do espiritismo moderno e la fecha. E tu tienes uma plaquita ali al final, se fores a ver, en la última ventana a la derecha abaixo, há uma placa que é de la Sociedade Espírita Mundial reconhecendo esse lugar como o início do espiritismo. Depois, as hermanas mesmo disseram, não, nós negamos por causa da pressão popular, pero isto foi real. Então, Helena de White já estava profetizando o que iria ocorrer. Hoje, nós estamos vivendo em período, desde a década de 1960, mais ou menos. Não vou falar sobre a transição da cultura, porque por questão de tempo, pero vas ver uma coisa, nossa cultura hoje é mística, llena de espiritismo, e a enseñança da reencarnação é culturalmente aceitável para muitas pessoas. Isto está em literatura, incluso infanto-juvenil. Uma pessoa, uma amiga, me falou de livro pequeno, e hasta eu lo vi, livro pequeno para niños, de autor peruano, e publicado em Rio de Janeiro, porque ele se trasladou de Peru para Rio de Janeiro, em Brasil, sobre a experiência das hermanas Fox e como ensinar a los niños a quedarem como médiums espíritas. Los filmes, las películas, los juegos eletrônicos,
hasta la ecología profunda, como se la llaman, que es la ecología ahora que es de la nueva era, muy popular, aunque el término nueva era no es mucho usado más, pero da esta idea que todas las formas de vida são conectadas como una gran red, como tú tienes la red de comunicación de la internet, tú tienes la red de la vida. Entonces, el gusano, el animal, el caballo, los árboles, e nós outros somos todos partes de toda esta sabedoria universal desta vida. Então, é muito panteísta. E isto, quando se habla muito de ecologia hoje, o problema da Amazônia e assim por adiante, muito disto tem a ver com esta teoria. Também tu tens a ideologia de gênero. Mira, para nós outros que creemos que o ser humano é integral, não há esse sentido. Pero para a pessoa que crê na dicotomia que o corpo é uma coisa e a alma é outra, por supuesto, para ela não há dificuldade de dizer, mira, eu tenho um corpo de homem, pero minha mente é de mulher. Ou vice-versa. E então, tu tienes as experiências cercanas à la muerte. Há muita coisa sobre isto. Quando saiu publicado o livro, o primeiro livro mais conhecido, assim, por lo menos mais popular, foi de Raymond Moody Jr., Life After Life. E este livro foi depois traduzido ao espanhol e tem o mesmo título, Vida Depois de la Vida. Este livro quedou muito famoso porque habla de, eu creio que mais de 100 experiências de pessoas que tiveram esta ideia de estado de coma. Então, com essa experiência cercana à morte, quando a pessoa morre, vê um túnel grande, um ser angelical estendendo as buenas venidas ao paraíso, e a pessoa não vai allá, depois regressa e então pode falar disto. E é interessante que o livro mais famoso hoje é esse, também disponível em espanhol, Evidências del Más Allá. E este livro é considerado como a prova definitiva que há vida postrera a la muerte, imediatamente, ou seja, que a alma não morre. Quando começaram estas teorias, e eu hablo sobre esta teoria no livro e também no folheto da Escola Sabática, mas para o final, tu vas ver que algumas pessoas quedaram em dúvidas. Alguns psicólogos e científicos disseram, não, isto é uma alucinação. Quando a pessoa está em la angústia de la muerte, o cérebro libera químicos, ou seja, que generam esse tipo de experiência para amenizar o dolor de la muerte. É mais ou menos como tu tienes os alucinógenos, ou seja, tu tienes o LSD e outras coisas mais assim com esse efeito. Pero neste livro, para minha surpresa, habla que 45% das pessoas que fizeram parte desta encuesta, que foi, eu creio que 1.300 pessoas, isso é muitas pessoas, 45% dessas pessoas, depois de ter essas experiências, quedaram como médiums, tiveram experiências mediúnicas e psíquicas também, ou seja, paranormais, que não tinham antes. Então, te digo uma coisa, estas experiências não são simples ilusão. É uma trampa, uma preparação de pessoas para o mundo do espiritismo. Então, há que cuidar, porque nosso mundo hoje está lleno desse tipo de problemas. Não sei se has escuchado algumas pessoas dizerem que as pessoas hoje não leem mais. Isto não é verdade, porque, em realidade, as pessoas leem suas redes sociais até e os mensagens. Pero como tu me explicas o grande fenômeno Harry Potter?
mais de 500 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, mais de 180 milhões solo em los Estados Unidos. E então, o sítio oficial deles hasta diz o seguinte: se todos os livros da série se colocaram um ao lado do outro, daria mais de 16 vueltas ao redor do equador da Terra. Então, mira, isto me deixa com uma preocupação muito grande. O diabo tomou conta do mundo. Nós temos quantidade de experiências dessa natureza, em la literatura, em los juegos para niños, em tudo em nome da cultura, parece que é aceitável. Agora, onde está nossa convicção e nossa resposta como adventistas del sétimo dia? Eu creio que este trimestre é a grande oportunidade de, por lo menos, falar para nossos amigos e vecinos ou pessoas assim, qual é a enseñança bíblica sobre este tema. E, además, tu tienes a teoria del rapto secreto. Muitos de los pentecostales e carismáticos creem en el rapto secreto antes de la segunda venida, 7 anos antes. Então, a igreja se vai, creio que tu has escuchado alguma coisa, tem algumas películas, hasta como, não sei como é o nome em espanhol, pero Left Behind em inglês, que é aqueles que foram deixados para trás. Então, o avião está volando e o piloto se vai e o avião perde o controle. Então, muitos se têm hablado sobre isto. E outra vez les digo, onde está nossa resposta adventista a isto? Agora, há uma cita de Helena de White que é muito importante. Em El Conflicto de los Siglos, página 313, Helena de White habla que en lo final de los tiempos, demônios, ou seja, espíritos demoníacos vão a representar ou personificar a los apóstolos para contradizer as enseñanças da Bíblia. Do que é que ela diz? Esses espíritos mentirosos representam a los apóstolos. Em inglês, o término é mais forte, não é simplesmente representar, é personificar, ou seja, aparecer como uma persona, como contradiciendo lo que escreveram bajo la inspiração do Espírito Santo durante sua permanência na Terra. Não sei se has escuchado de la teoria contemporânea sobre a questão de que temos que actualizar a Bíblia. E não é difícil, por exemplo, demônio parecer como diabo, como se fosse o apóstolo Juan, e dizer, mira, que o que eu escrevi sobre o dia sábado ali em meu evangelho estava bem para aquela época, pero os tempos cambiaram, estamos há 2000 anos, agora temos que actualizar e ter mensagem contemporâneo. Mira, se tu não estás aferrado em la Bíblia e em las enseñanças de la palavra de Deus, vas ter dificuldade. Agora, em pouquitas palavras, me gostaria só chamar a atenção. E, por supuesto, outras pessoas vão falar sobre a leção, então, eu não vou gastar muito tempo e tu tienes o que eu escrevi, pero me gostaria de deixar bem clarito uma coisa. Esta é nossa oportunidade. Tu tendrías que, quizás, dinamizar tu unidade, tu classe de la escola sabática, quizás incentivando a investigação com a participação de los miembros. Quizás pode, durante a semana, investigar texto bíblico, outro texto, e então para que quede ambiente de investigação dinâmica em la palavra de Deus e não em las especulações humanas. Agora, nós não somos animales desarrollados ou monos desarrollados, somos criados à la imagen e semelhança de Deus. E então, essa é uma cita muito importante.
E se tu queres sacar uma foto, pode, porque eu não costumo compartilhar mis PowerPoints, porque já tive muito problema com isto. Pero puedes, quizás, mirar depois outra vez em YouTube e sacar uma foto de uma pantalla ou outra. Pero aqui, este Willer Robinson, em um livro, diz o seguinte: a psicologia hebreia não. Em la psicología hebrea não há tricotomia dividindo a personalidade humana em corpo, alma e espírito, e nem sequer uma dicotomia em sentido estricto. A ideia hebrea de la personalidade, ou seja, a ideia bíblica, é de um corpo animado, não uma alma encarnada. Isto é muito importante, um corpo animado por Deus, quando criou o ser humano, pero não uma alma encarnada. Agora, tu poderias me perguntar uma coisa, está bem, pero tu vas ver que o apóstolo Pablo, no Novo Testamento, habla de alma, espírito e corpo. Como é assim? Ele também lo habla, como os filósofos. Pero hay que acordar-se de uma coisa. Para os filósofos, estes termos significavam algo, esta tricotomia. Por exemplo, o espírito, o alma poderiam sair e existir por sua conta, mientras o corpo está muerto e em decomposição. Essa é a ideia grega e ocidental, e hasta do cristianismo em geral, cristianismo não bíblico. Pero a ideia do Novo Testamento habla de corpo, alma e espírito, pero jamás como entidades que podem viver conscientes por sua conta. É sempre, por exemplo, el todo com ênfase no corpo, el todo com ênfase no espírito e el todo com ênfase no alma, se vai usar assim com as capacidades intelectuais que algumas vezes é usado. Então, há uma distinção entre a teoria filosófica grega, dicotômico-tricotômica, como lo queres, e a filosofia integral bíblica, que é muito distinta. Agora, há uma cita que tu não poderias te olvidar, e quizás esta cita tendrías que ter, e se queres tirar uma foto, não há problema também, para compartilhar com as pessoas de tu classe de la escola sabática. En el mismo libro, El conflicto de los siglos, página 574, Helena de White diz: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Por lo tanto, eu não creio que o estudo da lección de este trimestre é simplesmente para llenar o espaço. Mira, se como temos outras, vamos a ler isso solo para que podamos cumprir com nossas obrigações, nossos deveres espirituais. Não. Eu creio que essa é a grande oportunidade de fundamentar-nos em la palavra de Deus para poder ter realmente uma compreensão clarita e sólida da verdade. Agora, vas ver que neste sentido, há muitos anos, por lo menos uns 15 anos que a escola sabática não ha estudado este tema. Por lo tanto, eu creio que em preparação para os desafios de los eventos finais, por lo que Helena de White põe aqui, e também como consuelo para o período pós-pandêmico, eu creio que este tema é de muita importância. E creio que este material, como já o pastor Rodrigues mencionou no início, os 3 livros em uno, são uma fonte de informações que teria não simplesmente ler, subrayar, pero estudar, e quizás também subrayar e marcar sua Bíblia, para que quando tu tienes que dar uma resposta, puedes darla com convicção.
E me gostaria, em conclusão, deixar com vocês este texto clave da palavra de Deus. Se eu fuera a hacer um resumen da lección de la escuela sabática, para mim, esse texto resume a lección como um todo. E aqui o apóstolo Juan nos diz: e este é o testemunho, que Deus nos ha dado vida eterna, e esta vida está em su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Entonces, en otras palabras, o que ocorre aqui? Ali quedou um pedaço afuera. El que não tiene el Hijo, al Hijo no tiene la vida. Entonces, mira uma coisa, aqui está falando não de la vida comum que todos temos, pero de vida eterna. E o condicionalismo, quando hablamos de inmortalidade condicional, que é o mesmo que mortalidade, em nossa compreensão, é com bases em esse texto. Solo tiene vida eterna quem tiene Cristo. Quem não tiene Cristo, não tiene vida eterna. Então, aqui está a condicionalidade. Não existe uma imortalidade natural do ser humano. Nós podemos ter a vida eterna agora, pero o dom da imortalidade depois vai ser brindado por ocasião da segunda venida de Jesus. Graças por la atenção.